Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 19 de julho de 2026, 16º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, celebramos o mistério central da nossa fé, a Páscoa de Cristo, que se atualiza em nossa vida de forma especial neste dia santo de domingo, no qual fazemos memória festiva da ressurreição do Senhor. Inseridos nos ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, Jesus nos revela o rosto do Pai, que é paciente, compassivo e misericordioso para conosco, seu povo amado e escolhido. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita dizei aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o proprietário do campo e seus funcionários têm força e poder para arrancarem a erva daninha, mas não o fazem. Poderão arrancá-la a qualquer momento, mas dão tempo ao tempo, pois o tempo não poupa o que se faz sem ele. Assim também aos agentes do poder demoníaco se concede tempo para uma verdadeira conversão, até que o tempo se esgote. A concessão, porém, não é inerte, pois o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza e nos desperta. O joio foi semeado enquanto dormiam. O Espírito, porém, nos desperta e nos torna vigilantes. Não protegemos o trigo isolando-o. Permanecemos atentos para que a proximidade do joio não o corrompa. Na solidariedade humana e fraterna, construímos o reino. O fermento que não vai sozinho à massa conta com as nossas mãos. Queridos irmãos e amadas irmãs, a parábola do joio e do trigo vem nos mostrar quão grande é a paciência divina. Espera o tempo certo, o tempo da colheita, para ceifar o trigo e arrancar o joio. O limite entre o trigo e o joio está no coração das pessoas. Por isso o Senhor continua acreditando no ser humano e lhe dá até o último momento a oportunidade de decisão, de escolha. Qual é a ideia que fazemos de Deus? Se imagina um Deus vingativo, então posso não ter chance nenhuma. Se imagina um Deus liberal e permissivo,
tudo posso fazer sem culpa alguma. Se compreendo que Deus é misericordioso e carregado de paciência até o fim, então minhas atitudes serão arejadas pelo frescor da verdade de Cristo, o Evangelho. Deus sabe e compreende nossas limitações, fraquezas, é paciente para com todos e deixa aos pobres pecadores o tempo necessário para amadurecer na conversão. Deixar o joio não significa que Deus está aprovando o mal, ao contrário, está oferecendo a oportunidade da mudança do coração, a conversão, do encontro amoroso com Ele. Estamos todos sob o olhar divino, sejamos trigo ou sejamos joio. Se escolho o trigo, posso amadurecer mais depressa. Se escolho o joio, poderá demorar bem mais tempo para a mudança, a conversão. Porém, aqui e lá haverá a oportunidade da misericórdia que o Senhor nos oferece. Senhor, sinto-me abraçado por sua misericórdia, mas quando me afastar de ti, venha em meu socorro para lembrar-me do seu amor. Queridos irmãos e amadas irmãs, na primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, depois 16 a 19, percebe-se o questionamento do povo. Por que Deus não intervém de imediato diante da maldade e do pecado de quem se afasta de seus caminhos? O autor sagrado revela que a força do Senhor se fundamenta na justiça e na clemência, na atenção e na indulgência. Deus usa da paciência e do perdão para permitir que todos se convertam. Além disso, como recorda São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27, a segunda leitura de hoje, o Espírito Santo intercede por nós, amparando nossas fraquezas e elevando nossos gemidos inexprimíveis, reforçando que a oração verdadeira não se limita às palavras, mas brota do coração em comunhão com Deus. No Evangelho, a parábola do joio e do trigo revela o confronto entre a impaciência e a misericórdia. Os empregados perguntam: queres que vamos arrancar o joio? E a resposta do dono surpreende: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Aqui aparece o termo grego crisis, que indica juízo criterioso e justo, pertencente somente a Deus. Fé e incredulidade crescem lado a lado e a conversão permanece disponível a todos. As parábolas do grão de mostarda e da massa fermentada mostram um crescimento silencioso e universal do reino dos céus, obra de Deus no mundo e nos corações. Vivendo essa palavra, sejamos pacientes e misericordiosos, permitindo que Deus opere em nós e nos outros, cultivando o reino com gestos de amor, justiça e perdão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir.
Deixa que arranquemos todo joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, pra não prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir.